Uma das poucas vantagens que nós cervejeiros caseiros temos sobre as cervejarias na questão de qualidade é que para nós é muito mais simples dosar a quantidade correta. E a gente consegue chegar nela em casa por meio de propagação. E não se enganem, porque esse é um recurso muito poderoso e subexplorado. No vídeo de hoje a gente vai ver como gerar uma grande quantidade de células e, melhor ainda, saudáveis e ativas, que são fundamentais para uma boa fermentação. E ainda entender por que a fermentação tem que ser desse jeito. Por que a gente não pode usar açúcar de mesa, por exemplo? Então bora lá? Nosso principal objetivo com a propagação é gerar um grande número de células para que a fermentação seja uma fermentação saudável. E o que é uma fermentação saudável? A gente pode mais ou menos se guiar pelo tempo de fermentação. Se foi uma fermentação que teve ali algumas horas para iniciar e ela terminou, pelo menos a parte exponencial dela, terminou ali em 3, 4 dias, essa foi uma fermentação saudável, independente da OG e independente da temperatura. Claro, alguns casos extremos vai destoar um pouco disso, por exemplo, uma lager fermentando a 8 graus, ou uma cerveja super high gravity com OG de 30 platos, aí vai destoar um pouco, mas em geral cervejas médias têm que estar dentro desse intervalo de tempo. Isso vai gerar menos ésteres e álcoois superiores, porque a produção desses compostos está associada à divisão celular, e quando você coloca pouca célula, você vai ter muitas etapas de reprodução até ela terminar de metabolizar todos os açúcares do mosto. Além disso, vai ter células viáveis e saudáveis na hora de reabsorver diacetil e acetaldeído. E como o tempo foi rápido e teve um bom fluxo de CO2, você também vai perder os aromas sulfúricos, que são bastante voláteis. Não usar a quantidade ideal de levedura não necessariamente vai implicar em uma cerveja ruim, mas vai tornar mais difícil fazer estilos onde o perfil de fermentação tem que ser limpo, como boa parte das IPAs, das lagers, e até dá para colocar cervejas high gravity aqui no meio, porque por mais que elas não são limpas pela característica dela, né, sempre vai ter muita reprodução celular. Se essa característica está em exagero, fica ruim para a cerveja. Então o primeiro passo para fazer um starter é calcular a quantidade ideal de levedura. Eu sei que a gente já falou isso no canal, mas vale lembrar, a dosagem ideal para uma ale é de 0,5 a 0,75 milhões de células para cada ml de mosto por cada porcentagem de açúcar, ou seja, por cada grau plato. Pensa, 0,75 milhões, 750 mil células para metabolizar 1 ml para metabolizar 1% de açúcar. Se tiver 10% de açúcar no mosto, ou seja, um mosto 10 plato, você vai precisar de 7 milhões e meio de células só para metabolizar 1 ml de mosto. E aí você simplesmente multiplica pelo volume de mosto e sabe a quantidade total de levedura que você tem que utilizar. E para isso também existem calculadoras. Eu tenho usado bastante a ferramenta de cálculo do Brewfather, achei ela bem fácil e intuitiva. Então aqui em taxa de inoculação starter de levedura dá para fazer as duas coisas. A gente coloca a OG da cerveja, por exemplo, 1050. Quantos litros a gente vai fazer de cerveja? Qual a taxa de inóculo? E ele até sugere a taxa mínima que você vai usar para fazer talvez Weiss, talvez algumas cervejas que por intenção são bastante esterificadas. Uma ale regular até OG 1060. Uma ale high gravity, uma lager regular, uma lager high gravity. Vamos supor que a gente quer fazer uma ale, 0,75 milhões de células para cada ml de mosto para cada grau plato. E aí, qual tipo de levedura você vai utilizar para o starter? Levedura líquida, levedura seca. E aqui ela te ajuda a calcular quanto você perdeu de levedura com o tempo, cálculo de viabilidade, porque levedura líquida perde muita, mas muita viabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que ela foi feita semana passada, temos 93% de viabilidade. Há 2 semanas atrás, 88%. Se a gente pegar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a viabilidade cai lá embaixo. Por isso esse geralmente é o tempo máximo que a gente utiliza uma levedura líquida. Então ele fala aqui que para essas condições você precisa de 186 bilhões de células. Calculou a quantidade total de levedura que você precisa, você sabe quanto você vai iniciar de levedura, né? Pelo menos é esperado você saber. Um pacotinho, um vial de levedura líquida, mas que já está ali há 3 meses, então tem pouca viabilidade. E quanto de DME e água você vai precisar para chegar num starter que vai gerar aquele volume de célula que você precisa. Nessa calculadora você vai entrar quanto de levedura você tem no início. Para isso, vamos supor que a nossa levedura ela era líquida e tinha bem pouquinha levedura viável. Então, colocando aqui em bilhões de células, recuperamos esse valor 33.
e a gente vai ter que fazer um pouco de starter. A primeira coisa que ele pede é qual calculador usar. Ele usa dois modelos matemáticos, o agitado do Brauerkaiser e o sem agitação do Chris White. Apesar do modelo do Brauerkaiser ser muito bom, ele não considera muitos dos efeitos que a gente falou ontem, como excesso de oxigênio e influência da OG. Aí na opção calcular o tamanho do starter, a gente informa a densidade, e a gente já sabe que a densidade, quanto menor, mais vai haver conversão de açúcar em levedura, mas não necessariamente quanto menor, melhor. E o tamanho do starter. Então, para a gente chegar nesses 186 bilhões de células partindo de 33 bilhões de células, ele calcula que a gente precisa de 1,2 litros de starter de OG 1036. Ou metade disso se eu dobrar a OG. E esse ponto ainda precisa ser considerado nas calculadoras, porque não vai dar exatamente metade, vai dar mais. Mas tudo bem, como padrão, façam seus starters por volta de 1036, 1040. Agora a gente sabe que com 118 gramas de DME e 1,2 litros de água, a gente consegue chegar em quase 200 bilhões de células. Algumas coisas interessantes valem ser faladas aqui. Por exemplo, a quantidade inicial de célula tem pouco efeito na quantidade final. Basicamente ela vai somar. Achar um starter fixo de 1 litro aqui, começando com 10 bilhões de células. A gente chega em 149. Colocando 20 bilhões de células, 159. Colocando 100 bilhões de células, 239. Isso não está totalmente certo, mas faz muito sentido. Não faz muito sentido fazer starter com uma grande quantidade de célula. Com um pacote de levedura, você pode fazer 10 até 20 litros de starter. Outra coisa bastante interessante é que aqui em receitas eu posso pegar minha própria receita e aqui em levedura eu já coloco a levedura que eu quero utilizar e peço para calcular o starter. Ele acessou aquela calculadora com as informações que estavam na minha receita. No caso, eu só vou informar o que eu quero modificar. Então, minha levedura ela era muito velha, e quando eu venho aqui eu peço para pegar a minha própria levedura. Então, eu precisei de 1,3 litros de starter feito a OG 1036. Eu poderia até deixar um pouquinho menor, se eu tivesse espaço no meu Erlenmeyer, o que eu tinha na verdade. E ele fala aqui que a gente vai finalizar com 184 bilhões de células. E pessoal, o Brewfather acabou de ser lançado em português. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser testar. Para a gente fazer o starter, a gente vai utilizar um mosto muito parecido com o da cerveja. Então, geralmente a gente usa extrato seco de malte ou extrato líquido de malte. Embora você pode pegar o próprio mosto que você faz ali, sobrou um pouquinho, guarda, mesmo se tiver lupulado. É só acertar com diluição a OG. E a gente faz dessa forma mesmo com a sacarose, açúcar mascavo principalmente, sendo um ótimo substrato, mais barato, que é o substrato que a indústria de panificação utiliza e chega naquelas taxas absurdas. Eles usam basicamente melado de cana e nutriente. Por que a gente não pode fazer isso? Porque nessa indústria, na indústria de panificação, eles não estão preocupados com as características da levedura. Se a gente fizesse um mosto à base de sacarose, a gente ia nas sucessivas gerações gerando leveduras com mais afinidade. Não é que a gente vai gerar leveduras, a gente vai selecionar. Vai ter um meio de sacarose, as leveduras que consomem mais rápido sacarose vão se destacar, vão se reproduzir mais do que as que consomem maltose. E com o tempo a gente acaba selecionando leveduras mais consumidoras de sacarose. E aquele problema, né, de ter fermentação arrastada vai acontecer de novo porque suas leveduras não são mais especializadas em metabolizar maltose. Não é que a levedura se acostumou, você condicionou por meio de gerações isso acontecer. E a temperatura, quanto maior, melhor. Só que a mesma coisa, dentro da cerveja não existe uma temperatura definida que é a melhor temperatura possível para starter. Mas alguns artigos tendem a fazer em condições similares a que a cerveja vai ser fermentada. Por quê? Com qual lógica? Manter as condições similares e selecionar leveduras que trabalham naquela faixa de temperatura e de condições. Por isso não se faz tão baixo também o teor de DME, de açúcar dissolvido. Embora as empresas que eu conheço propagam em temperaturas mais altas do que as de fermentação e provavelmente você usa levedura que foi propagada desse jeito. Eu propago em temperatura ambiente, é o jeito mais fácil. Mas elevar a temperatura vai aumentar a velocidade. Em geral, a temperatura só influencia na cinética, não influencia no equilíbrio. Mas aqui é um organismo vivo, tem algumas diferenças na quantidade também. Esse starter eu fiz com extrato de malte, que eu já tinha previamente pesado conforme a calculadora, que foi 130 gramas mais ou menos, né? E 1,4 litros de água sem cloro.
Vai com cuidado que o DME é bastante higroscópico, ele absorve bastante água, gruda ali na boca do Erlenmeyer e fica difícil. A gente usa o Erlenmeyer porque se ele for feito de borosilicato, ele pode ir ao fogo e isso facilita muito a sanitização. Você joga tudo que você vai utilizar ali dentro, ferve por alguns minutos e a chance de contaminação ela é muito, mas muito pequena. Aproveita então e adiciona a barra magnética. No meu caso eu fiz com uma bombinha de aquário sem dispersor porque a bombinha não aguenta o dispersor, mas com agitação. A agitação ela ajuda muito a dissolver esse oxigênio dentro do líquido, às vezes até mais que o próprio dispersor. E algo que é fundamental, hoje eu considero uma coisa que não tem como fazer starter sem, espumante é muito barato, R$7,50 eu acho, um vidrinho desse, você pode usar por, sei lá, pra mim dá pra um ano. Aí a gente fecha com um papel alumínio, o vapor vai passar e vai sanitizar o papel alumínio. A gente coloca no fogo e deixa ferver aí 10 minutos mais ou menos. E eu tinha esquecido de colocar servomices, que é uma fonte de zinco, algo que ajuda bastante também. É uma ilusão achar que eu consigo pesar a quantidade de servomices ideal pela minha balança. Então eu polvilho um pouquinho. Olha como é uma maravilha o anti-espumante, pode ferver aí sem problema nenhum. Depois que ferveu, eu deixei esfriar naturalmente lá no fogão mesmo e depois eu pus um pouco na geladeira sem pressa nenhuma, levou umas 3 horas. E aí depois que já estava em temperatura ambiente, aí a gente vai continuar. Eu uso essa bombinha para aerar, ela tem esse filtro bem miguezão, mas que ajuda a reter bactéria. E pessoal, eu nunca gosto de falar isso aqui no canal, né? Trazer coisas que não são científicas exatamente e falar assim, eu sempre fiz e deu certo, que é o pior argumento que existe, mas é um dos argumentos mais usados dentro da cerveja. Eu usei essa bombinha nos meus 100 últimos starters e eu nunca tive problema de contaminação. Mas fica a seu critério utilizar, você pode ser muito mais rigoroso, eu até sugiro que você seja. E existem bombas com filtros maiores, igual uma outra que eu comprei agora que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo ainda. Peguei minha levedura velha que também já estava em temperatura ambiente e adicionei no mosto. Como a barra magnética já está ali dentro, agora é só ligar o agitador magnético. Ligar também a bombinha e ficou 2 dias e meio agitando. Então eu deixei mais um dia decantando na minha geladeira de cerveja, que estava mais ou menos 0 grau, e concentrou muito bem no fundo. Você consegue ver até o krausen que foi formado. Quando você faz propagação, você tem que descartar esse sobrenadante, porque tem um monte de coisas que não são o produto de fermentação que você quer ali no meio. Joga quase tudo fora, deixa só um pouco para você conseguir liquefazer a levedura. É isso. Você não vai liquefazer a levedura, né? Para ficar mais fácil de tirar ela dali. E eu aproveitei e separei um pouquinho para contar quanto de levedura eu consegui e ia adicionar efetivamente dentro do fermentador. Tá? Como é muito concentrado em célula, a gente faz 3 diluições, ou 4. Então aqui a gente tem um para 10, aqui tem um para 100 e aqui tem um para 1000. Um para 10.000 eu nem fiz. No final do starter tinha uma concentração de mais ou menos 0,8 bilhões de células por ml. E como meu starter tinha sobrado ali uns 650 ml, isso me dá uma quantidade de 520 bilhões de células. Só que boa parte delas estavam mortas, ela teve mais ou menos 75% de viabilidade. Num primeiro momento eu até tinha ficado meio encucado, porque geralmente a gente consegue viabilidades bem maiores no starter, mas é que eu usei a levedura no frasquinho e tinha muita levedura morta lá dentro, a maior parte dela. Então essa levedura ela vai estar como contagem nas leveduras finais também. Mas contando esses 25%, a gente ainda fica com uma quantidade final de leveduras vivas de 390 bilhões, o que é mais que o dobro previsto pela calculadora. Isso por ter usado aquela bombinha que eu botei pouca fé. Eu acho que ainda conseguiria um resultado melhor se eu tivesse com a bombinha correta, com um dispersor melhor. Então sobre a propagação de levedura, é difícil? Não. É trabalhoso? Um pouco. Vale a pena? Para nós cervejeiros caseiros vale muito a pena. Nossos starters são pequenos, a gente consegue gerar uma grande quantidade de célula em pouco tempo. Se planejou, eu uso starter para quase todas as cervejas. Também não é sempre que eu uso, às vezes eu vou fazer uma cerveja mais leve, um pacote de levedura seca, você consegue desempenhos similares. Você não vai ter uma fermentação melhor ou pior porque você fez starter. Você tem que ter a quantidade de levedura certa ativa. Isso que é importante. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de se inscrever e deixar o like, porque a gente vai continuar nessa série.
falando sobre manejo de levedura, como reaproveitar de forma adequada a levedura que está no tanque, quanto tempo ela aguenta, como fazer da forma correta para ter boas fermentações, e ainda tem muita coisa para falar nessa série. Propagação em etapas para você partir de quase nada de célula e fazer quanto de cerveja você quiser, armazenamento desse starter com o intuito só de gerar vitalidade, que existe também. Então, não perca os próximos vídeos.